Revista Espírita. Primeiro ano 1858. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Revista Espírita, setembro de 1858. Os Gritos da São Bartolomeu. Revista Espírita, setembro de 1858. Dicen foi, em sua História da Ordem do Espírito Santo, edição de 1778, cita a passagem seguinte tirada de uma coletânea escrita pelo Marquês Christophe Juvenal des Ursins, tenente-general de Paris, pelo fim do ano de 1572, impresso em 1601. Em 31 de agosto, 1572, 8 dias depois do massacre da São Bartolomeu, eu havia jantado no Louvre, na casa da senhora de Fiesques. O calor foi muito grande durante todo o dia. Fomos nos sentar sob a pequena parreira do lado do rio para respirar o fresco. De repente, ouvimos no ar um ruído horrível de vozes tumultuosas e gemidos misturados com gritos de raiva e furor. Permanecemos imóveis tomados de medo, nos olhando de tempo em tempo, sem força para falar. Esse barulho durou, creio, quase uma meia hora. O certo é que o rei, Charles IX, o ouviu, ficou apavorado, não dormiu mais durante o resto da noite. Entretanto, dele não falou no dia seguinte, mas notava-se que ele parecia sombrio, pensativo e desvairado. Se algum prodígio deve não achar incrédulos, é este, atestado por Henri IV. Esse príncipe, disse d'Aubigné, livro 1, capítulo 6, página 561, nos contou várias vezes, entre seus mais familiares e particulares cortesãos, e tenho várias testemunhas vivas de que não nos contou nunca sem se sentir ainda tomado de pavor, que 8 horas depois do massacre de São Bartolomeu, viu uma grande quantidade de corvos empoleirar-se e grasnar sobre o pavilhão do Louvre, e que na mesma noite, Charles IX, 2 horas depois de se ter deitado, saltou de sua cama, fez levantarem-se os do seu quarto, e os mandou procurar, por ouvir no ar um grande barulho de vozes gementes, em tudo semelhante a que se ouviu na noite dos massacres, que todos esses diferentes gritos eram tão surpreendentes, tão marcados e tão distintamente articulados, que Charles IX, crendo que os inimigos de Montmorency e de seus partidários os surpreenderam e os atacavam, enviou um destacamento de seus guardas, para impedir esse novo massacre. Esses guardas narraram que Paris estava tranquila, e que todo esse barulho que se ouvia estava no ar. Nota: o fato narrado por Dicen foi e Juvenal des Ursins tem muita analogia com a história do fantasma da senhorita Clairon, relatado em nosso número do mês de janeiro, com a diferença de que neste, um único espírito se manifestou durante 2 anos e meio, ao passo que depois da São Bartolomeu parecia haver deles uma quantidade inumerável que fez ressoar o ar durante alguns instantes somente. De resto, esses 2 fenômenos têm, evidentemente, o mesmo princípio que os outros fatos contemporâneos da mesma natureza que reportamos, e deles não difere senão pelo detalhe da forma. Vários espíritos interrogados sobre a causa dessa manifestação, responderam que era a punição de Deus, coisa fácil de se conceber.